Voltamos a apresentar Programa Surto Olímpico. E já estamos de volta, né? Rapidamente, para apresentar nossa surpresa, né? Temos uma surpresa, temos a honra de ter aqui o atleta do polo aquático, da Franco. Boa noite para você. Boa noite. Tranquilo? Vou chamar meus amigos aqui, Regis, Rodrigo e Felipe, que estão preparados com perguntas para você. Então, espero que esteja pronto. Tô pronto, pode falar. Eu vou perguntar mesmo pro Rudá se apresentar pra galera. Quem é Rudá Franco? Essa pergunta é pra mim? Isso. Rudá Franco atleta de polo aquático profissional do SESI e da Seleção Brasileira. Então, vai, Rodrigo. Começando a falar sobre o ano que passou, em 2014, já pegando o embalo de 2015, o Brasil ele conseguiu se classificar para a fase final da Liga Mundial em 2014, ficou na 7ª colocação. A gente vê que tanto no masculino quanto no feminino o Brasil tem conseguido bons resultados dentro do continente, mesmo vitórias contra o Canadá. Falo isso tanto na equipe masculina quanto feminino, vem vencendo também o Canadá, fazendo jogos duros contra os Estados Unidos. Como você vê a fase atual da seleção brasileira de polo aquático masculino? Nós estamos numa evolução muito grande agora com a troca do treinador. Ano passado a gente teve a troca de treinador, a confederação convidou para ser técnico do Brasil o Radko Rudic, que é um técnico croata, que é um dos melhores do mundo, tido como um dos melhores do mundo, né? E aí, com ele, a gente conseguiu uma estrutura muito melhor de treinamento. Temos treinamentos fora do país 2 ou 3 vezes por ano, e isso aumenta muito o nível de jogo nosso. Que era o que faltava antigamente, né? Faltava jogar fora. A gente treinava muito aqui no Brasil, mas a gente jogava muito pouco fora. É justamente isso que eu ia perguntar. Sobre o que foi o ponto decisivo que mudou? Foi essa mudança de técnico? Foi o ciclo olímpico para o Rio 2016? Mas antigamente a gente via muitos atletas do polo aquático reclamando de problemas estruturais, problemas financeiros aí da confederação repassando para o polo aquático. E agora a gente vê o polo aquático numa melhor fase. O que aconteceu aí nesse período, tanto da década passada passando para esse ciclo de 2016? Eu acho que o ciclo olímpico foi fundamental, né? Não sei se eles contratariam um técnico desse porte para ser nosso técnico agora, porque ele realmente é um dos melhores técnicos da história do polo aquático, é um técnico consagrado já. E esse ciclo olímpico ajudou muito, e agora eles estão investindo para a gente fazer um bom papel, tanto nos Jogos Pan-Americanos desse ano em Toronto, quanto no Mundial de Kazan, que estamos classificados mais uma vez, e também para as Olimpíadas de 2016. Nesse período também o Brasil repatriou alguns jogadores que foram jogar lá fora, mesmo gente que nasceu aqui e depois passou a carreira inteira fora e está vindo jogar de volta no Brasil. Como vocês veem essas naturalizações de atletas aí? Tá chegando para fortalecer a equipe? Como vocês receberam isso? Então, o Felipe Perrone, que foi o jogador que foi para a Espanha jovem e chegou a defender a seleção espanhola 2 ciclos olímpicos, ele voltou agora para o Brasil, né? Vai defender a seleção brasileira. E temos ainda a esperança de dois atletas que são de renome internacional também, o Josip Vrilic e o Slobodan Soro, goleiro da Sérvia, que foi já um dos melhores do mundo e hoje está em processo de naturalização. A gente como atleta, cara, isso é muito importante para a seleção brasileira porque aumenta muito o nível, né? A curto prazo pra gente é espetacular, a gente está treinando com gente a gente está treinando diariamente com gente de primeiro escalão, de primeiro nível. A longo prazo, eu não sei se esses atletas ficarão no Brasil por muito tempo. Então eu acho que quanto mais a gente conseguir aproveitar eles aqui com resultados no dia a dia, no treinamento, eu acho perfeito. E vai evoluir muito, o time vai evoluir muito com eles, né? Tanto a chegada do Felipe quanto a dos 2 estrangeiros. Vamos pro Felipe a bola então. Aí, Felipe, pode quer perguntar, fica à vontade. Queria saber mesmo, também agora passando um pouco pro patamar competitivo, como é que tu pode avaliar aí o desempenho da seleção com equipes quais vai disputar o campeonato pan-americano, né, lá em Toronto, e o que também você achou das instalações lá? Os nossos principais
concorrentes à medalha, a final do Pan-Americano na verdade é o Canadá, né? A Argentina, a gente já conseguiu ficar um passo acima deles, Argentina, Colômbia, e o Canadá é nossa pedra no sapato. Em 2011 nós perdemos o jogo para eles de virada no último quarto, e agora é a hora de dar o troco na casa deles, né? Os Estados Unidos é um time que ainda é muito forte, mesmo com os últimos resultados que a gente teve com os Estados Unidos, os jogos muito parelhos, e o Canadá empatando com os Estados Unidos semana passada também num campeonato lá na Hungria. É um time que está um pouco acima do Canadá e do Brasil. Mas eu acho que mais uns 4 meses de treinamento e com a evolução que a gente está, que é gigantesca, eu acho que dá para chegar numa final de Pan-Americano e quem sabe beliscar medalhinha de ouro ali, né? Quanto às instalações, eu não sei muito bem, eu vi fotos e eu assisti os jogos da TV, eu tô recém chegando de uma lesão, tô em recuperação, não viajei com a seleção agora pro Canadá e tô voltando agora pra seleção, assim, domingo a gente viaja pra Croácia para 10 dias de treinamento. Eu cheguei a ver, eu vi esses jogos da Copa One, né, que foi o qualificatório pro Mundial, eu vi as instalações lá do polo aquático, parecia bastante interessante. Vai parecer um ginásio de vôlei com uma piscina no meio. Normalmente no Mundial de Roma foi assim também, eles pegaram quadras de tênis lá em Roma e fizeram uma piscina em cima. Normalmente eles fazem isso, né? Não pegam uma piscina já pronta, eles montam uma piscina. Mas com certeza a estrutura vai ser fantástica. O Canadá sempre organizou muito bem os campeonatos. E como está a expectativa de enfrentar... possivelmente o Brasil deve enfrentar o Canadá lá, numa fase mata-mata, um jogo decisivo. Tem essa expectativa de enfrentar o Canadá jogando lá em solo canadense? Tem essa expectativa. E vai ser o grande jogo, né? Vai ser o divisor de águas. Eu acho que tem que preparar bem o psicológico do time, porque pode vir... A torcida já vai estar contra, pode vir a arbitragem contra também, porque eles costumam ser caseiros. E aí a gente vai ter que passar por cima de tudo isso para ganhar e chegar na final. Mas com quase certeza que a gente pegue o Canadá aí numa fase de mata-mata. Você falou em expectativa de jogar torcida contra no Canadá. Em 2016 a gente vai ver algo diferente aqui nas Olimpíadas do Rio. Será a primeira participação do Brasil no polo aquático masculino desde 1984. Como que vocês estão encarando aí essa chance de jogar uma edição de Olimpíada? Cara, é o sonho da vida de 100% dos atletas de polo aquático, né? Porque a Olimpíadas pra gente é o ápice, né, do esporte, do nosso esporte. E como o Brasil não tem tanta tradição no polo, como entrou nas Olimpíadas de 84 por convite, que foi boicote da União Soviética e tal, a gente tem uma expectativa muito grande de jogar em casa, de ter torcida a favor, de poder fazer um bom resultado. É claro que a gente está muito longe ainda do que a gente pode chegar, mas o sonho está ali, tá? Falta 1 ano e meio. Felipe, Harris, Marcos, alguma coisa? Não, é só uma pergunta básica para o Rudá, assim, como ele conheceu o polo aquático, né? Como ele começou a se envolver com o esporte e viu que ele poderia seguir assim como atleta do polo aquático. Na verdade, meu pai jogava polo aquático. Meu pai jogou muitos anos em Bauru, chegou a jogar no Pinheiros, em São Paulo. E aí meu irmão mais velho começou também em Bauru. E aí quando eu me mudei para Jundiaí, eu morava em Bauru, quando eu me mudei para Jundiaí, eu comecei em Jundiaí também. Mas tive influência de parte da família, tem um tio que foi atleta também. E aí até 2007 eu joguei em Jundiaí, em 2008 eu tive proposta de ir para Espanha. Fiquei 2 anos na Espanha, joguei em Valência. E lá eu descobri que eu poderia ser um profissional do polo aquático. E quando eu voltei pro Brasil, o Brasil já tinha ganho para ser país sede das Olimpíadas, e aí a coisa melhorou bastante para cá. Falando sobre a tua passagem pela Espanha, então, quais diferenças você vê aqui do handebol de clubes do Brasil para a Espanha?
A diferença é muito grande. A Liga Espanhola, eu joguei a segunda divisão, a gente subiu para a primeira divisão, eu joguei a primeira divisão, joguei 2 anos. A diferença é muito grande. Lá a Liga demora 8 meses para acabar, são 12 equipes na primeira, 12 equipes na segunda, 12 equipes na terceira divisão. E eles ainda têm as divisões estaduais para subir para essa terceira divisão. Então tem muito time, tem muito atleta, o esquema é bem profissional mesmo. Lá eu treinava de 6 a 8 horas por dia. E a liga sendo longa, assim, ajuda muito, porque você joga todo sábado, aí quarta-feira tinha jogo do estadual, e você não para de jogar, né? Aqui no Brasil a gente tem uma liga de 3 meses, e tem o Troféu Brasil, que é no começo do ano, que são 5 dias. Isso dificulta um pouco pra gente, que a gente acaba treinando muito mais do que jogando. São essas duas competições que se disputam atualmente pelo SESI ou tem mais aí no calendário? Ainda, a gente tem a sorte que ainda aqui em São Paulo a gente tem o Campeonato Paulista, né? Então o Campeonato Paulista dá uma salva, que a gente tem mais uns 10, 12 jogos pelo Campeonato Paulista. E lá no Rio eles não tem carioca, pelo menos na categoria adulto não tem carioca. E aí a gente joga muito mais que o pessoal do Rio, mas são 3 campeonatos oficiais no ano, na verdade. E aí a gente sobrevive com viagens da seleção, com viagens do clube para fora, para treinamento, porque ficar só treinando no clube deixa de evoluir bastante. Então a pergunta é, questão batendo a questão da estrutura do polo aquático, já falando aqui rapidamente, pensando pós 2016, vocês pensam que os jogos, independente de como eles terminem, resultado e tal, qual o benefício que eles podem trazer para o polo aquático brasileiro? O que é que você espera disso? Então, a ideia do polo aquático é descentralizar o polo, é massificar o esporte por todo o país. A gente tem hoje clubes de São Paulo que são da elite de São Paulo e clubes do Rio que são vinculados ao futebol. E é muito perigoso isso, ficar vinculado ao futebol e os clubes que são elitizados, né? A gente precisa abrir para mais gente. Tem alguns projetos que conseguem abrir para crianças carentes e acho que esse é o caminho. O próprio SESI hoje tem 8 unidades do SESI no interior de São Paulo, que já tem polo aquático e tem cerca de 80 a 100 crianças praticando em cada unidade. Então a gente chega a ter quase 1.000 atletas do SESI jogando polo aquático, desde a categoria sub-11 até a categoria adulto. E eu acho que esse é o caminho. O legado que a gente pode deixar é esse, aproveitar o gancho das Olimpíadas, aproveitar a mídia, aproveitar o investimento da confederação para massificar o esporte, para o esporte continuar vivo depois de 2016. Você tem informação apenas de São Paulo ou sabe de mais locais do Brasil que tem um polo aquático e das categorias de base? Tem. No Nordeste tem no Ceará, a gente chegou a jogar em Belém, no Sul-Americano tinha também time lá. É que eles jogam segunda divisão, às vezes eles não conseguem se juntar para jogar segunda divisão, mas é uma coisa muito crua ainda. Lá no Nordeste, no Sul do país também tem, em Porto Alegre tem polo, em Florianópolis tem polo. Em Curitiba tem 2 equipes de polo, mas ainda é uma coisa muito amadora mesmo. Eles se juntam para jogar a segunda divisão da Liga Nacional e às vezes eles precisam até de ajuda da confederação para deslocamento e para alojamento. Mas existem polos de clubes, né, fora do eixo Rio-São Paulo com polo aquático, sim. Uma pergunta que o Rodrigo Vilela deixou, ele que tá fazendo nosso áudio da equipe Show de Bola. Voltando a falar sobre tua carreira em específico, qual foi o jogo mais marcante para você da tua carreira? Cara, eu tive alguns jogos marcantes. Eu acho que, um dos mais marcantes foi a disputa de terceiro do Pan-Americano de Guadalajara. Lá no México a gente ganhou de Cuba, mas foi um jogo muito pesado, até o último quarto do jogo estava empatado, e aí nós abrimos no final e ganhamos a medalha. Mas também tem mais um jogo marcante pra caramba, que foi a minha volta, né? Eu fiz cirurgia em agosto do ano passado, e em dezembro eu conversei com o meu médico, joguei meio que forçado a final da Liga Nacional. Foi a primeira vez que o SESI foi campeão da Superliga Nacional. E eu entrei, ia jogar pouco, aí acabou não dando certo para jogar pouco, os jogadores expulsos e tal, eu joguei bastante no jogo. A gente ganhou a final nos pênaltis, mas foi um jogão também que ficou bem marcado. Ainda sobre as naturalizações que eu perguntei no começo, frequentando alguns fóruns de discussões aí, muitas vezes aparece essa questão da naturalização, o pessoal
Poxa, mas muitos jogadores não são brasileiros, vem defender aí, vem comprados para defender o Brasil, falando em questão de time de plástico montado aí com dinheiro. Você concorda com isso? Qual é a sua visão sobre esse tema? Cara, eu acho que a tendência é mais ajudar do que atrapalhar, na verdade. É claro, é complicado você trazer jogadores de fora e jogadores que estavam na seleção há muito tempo ficarem de fora para esses jogadores entrarem. Mas você aumentando a concorrência, você também aumenta o nível do time. E trazer jogadores de primeiro escalão, como estão trazendo, só vai trazer coisa boa pro time, né? A concorrência vai ser maior aqui dentro, a gente vai aprender muito com eles. Eu acho que só tem a ganhar. Espero que eles fiquem mais tempo, que não fiquem só o ciclo olímpico. Assim a gente pode sugar um pouco mais deles, mas eu acho que a curto prazo é uma boa, assim. Fazendo aqui mais uma pergunta, então. Você considera que os Jogos Olímpicos de 2016 sejam um período chave para a popularização do esporte? Seja durante mesmo os jogos e até depois, pessoas que vejam o polo aquático possam se interessar e passar a praticar. Você considera que é um ponto importante mesmo para o esporte no Brasil? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Tem que aproveitar a mídia. A gente tem pouca mídia, né? Hoje em dia, as finais de Liga Nacional não passam mais no Sport TV, não passam mais na TV. E eu acho que até com o Pan-Americano esse ano de Toronto, com o Mundial que normalmente passa até em canal aberto, eu acho que ajuda o polo bastante. E Olimpíadas em casa, eu acho que tem que aproveitar esses 2 anos para massificar o esporte, para mostrar para as pessoas o esporte que não é tão conhecido, né? A gente vive vendo futebol na TV. Mostrar outros esportes também, tem bastante lugar que você pode praticar o polo. O Brasil é um país tropical, tem calor, tem piscina, então mostrar para as pessoas mais uma opção de esporte, né? Querem fazer alguma pergunta, Regis, Marcos? Eu quero fazer uma pergunta. Eu tô com o microfone desligado? Tô não, ótimo. Não, tô todo mundo ouvindo, ainda bem. Que ótimo. A pergunta, uma questão relevante. Que ele falou do campeonato espanhol, né? Parece muito você pensar como se fosse um campeonato de futebol polo aquático, começando, né? Primeira, segunda, terceira divisões, tendo acesso e descenso. Aí eu perguntar se um dia ele sonha, assim, de repente, ou seria meio que, em razão das distâncias continentais, seria meio que impossível implantar esse tipo de esquema no Brasil. É complicado, né? A gente tem poucos clubes com times de polo aquático, mas eu acho que massificando o esporte dentro de 5 ou 10 anos, claro que é médio e longo prazo, né? Mas dentro de 5, 10 anos eu acho que eu não vou chegar a jogar um campeonato de primeira, segunda e terceira divisão no Brasil. Mas eu quero estar vivo ainda para ver, porque é um sonho ter mais de 30 clubes disputando um campeonato de nível. Dentro do Brasil tem uma rivalidade entre os clubes. Eu vejo que o Pinheiros e SESI ficam bem em evidência, né, no polo aquático. Se daí do SESI tem alguma rivalidade ou o pessoal é mais parceirão aí todo mundo? Vou te falar, cara, porque nos últimos anos, no ano passado, 2014, a gente disputou a final da Liga e a final do Paulista contra o Pinheiros. E o ano retrasado, em 2013, a gente disputou a final do Paulista e a final da Liga foi contra o Fluminense, mas a final do Paulista foi contra o Pinheiros também. É claro que existe uma rivalidade entre SESI e Pinheiros, mas é uma coisa, eu não chego a dizer que não é saudável. Até porque o Pinheiros hoje tem 6 jogadores na seleção e o SESI tem 4. E a gente joga e treina muito mais junto do que separado, entendeu? Do que contra. Então é lógico, rola aquela história de um contra o outro, uma rivalidade que é saudável e tal. Mas eu acho que não passa disso. Não chega a pegar fogo o jogo, nem nada. Os dois querem ganhar sempre, né? O Pinheiros tem uma estrutura de polo aquático absurda, uma estrutura para todo o clube, né? Uma estrutura para todos os esportes. Tem uma tradição no polo aquático já muito grande. E o SESI é o novato. O SESI começou com um time adulto. Eu cheguei no SESI em 2011. Em 2010 eles tinham um time adulto que não tinha nenhum adulto. Só tinham jogadores da seleção júnior, mas não tinha nenhum jogador adulto. Eu fui o primeiro adulto a chegar no SESI. E desde 2011 nós estamos batalhando aí para chegar a uma final de liga e para conquistar uma liga. E ano passado deu certo essa busca. Então, vamos dizer que o SESI time adulto tem 4 anos. Aí o polo aquático a gente vê que é um esporte que tem bastante contato físico. Inclusive tem eu tava vendo no YouTube, teve uma briga entre Argentina e Brasil um tempo atrás, não sei se estava presente. Mas até que ponto digamos, do jogo esse contato físico e até que ponto passa a ser já dado partido para violência?
O Brasil teve essa final de Sul-Americana, foi lá na Argentina, foi Brasil e Argentina a final, e aí se o árbitro não sabe levar o jogo, realmente acaba, porque é muito contato, né? O árbitro vê o que tá na superfície para cima, para baixo, ele não consegue enxergar nada e não tem câmera nem nada para auxiliar. Então é realmente complicado. É um jogo de muito contato, mas dificilmente você vai ver alguma coisa absurda, assim, uma agressão por fora. É lógico, tem que ter cabeça para jogar, porque uma hora ou outra você vai tomar uma porrada, nem que seja sem querer, né? Mas você acaba tomando uma porrada. Mas eu acho que é bem parecido com o futebol. A diferença é que o futebol, cada jogador tem 30 câmeras nele e ele não consegue fazer nada. E no polo a gente não tem câmera nenhuma. Então segurar a sunga aqui, puxar um braço, empurrar com o pé, essas coisas acontecem e são do jogo. Acho que maldade, assim, difícil acontecer, ainda mais no Brasil que todo mundo se conhece, né? O esporte tem pouco praticante, tem pouco atleta, então a gente já joguei no Paulistano, joguei em Jundiaí, então conheço todo mundo de todos os clubes e dificilmente acontece esse tipo de violência. E qual que é o país, só complementando, e qual que é o país mais barra pesada, então, desses internacionais? E a gente vê, por exemplo, o Uruguai no futebol tem essa fama de chegar na canela, chegar duro. Vou te falar, cara, os países do leste europeu, é que os caras são muito grandes, né? Eles são todos de 2 metros de altura, 110 quilos, então se eles resolverem jogar batendo, não tem jogo, não existe jogo. Mas na maldade mesmo, eu acho que o único jogo que eu joguei com um cara bem maldoso assim foram os cubanos. Os cubanos com tradição já nisso, né? Até no vôlei que não tem contato, os caras conseguem jogar na maldade. Mas no polo eles também pegam pesado. Eles, em determinada parte do jogo, onde eles já viram que o jogo já tá perdido, eles começam a bater. Só que eles sabem bater também, dificilmente você vai ver alguma coisa, não vai ver por fora nem nada, mas lá embaixo da água dói, viu? E contra a Argentina, lógico, rola normal, né? A nossa tradição, rivalidade contra os argentinos, mas hoje em dia é muito pouco. O nível da seleção brasileira tá muito maior que o da Argentina, então não rola tanto essa porrada. Mas já, como na final do Sul-Americano que você mesmo disse, já foi até para fora da água a porrada, então é complicado lidar com rivalidade e com gente que sabe bater, né? Até o Rodrigo entrou justamente onde eu ia perguntar. Qual foi o jogo mais porrada que ele tem lembrança, ele já disputou no Polaco, aquele que pra sair sangue e pra sair virado de morte da piscina faltou pouco? Eu tenho dois muito marcantes. Meu primeiro jogo pela Seleção Brasileira Júnior foi no Pan-Americano em 2004, lá em El Salvador. E eu joguei contra a Argentina, foi o primeiro jogo que eu joguei pela seleção. E eu fui nadar num contra-ataque, eu coloquei o rosto na água e tomei um soco, assim. Aí eu olhei e falei, como assim? Já tomei um soco na cara, no primeiro lance de jogo. Aí tinha mais gente mais atletas do Brasil que eram mais experientes que eu, falavam, não coloca o rosto na água porque eles dão porrada mesmo. E na disputa de terceiro do Pan-Americano de Guadalajara, no último quarto, o Cuba parou de jogar e começou a bater, e aí a gente só apanhou. A gente tentava ficar longe deles para apanhar menos, mas a gente apanhou bastante. Então o Batman que polo aquático, aquele tempo que a história do sangue na água, né? Do jogo do sangue que foi em 56, né? Briga Soviética, uma história muito famosa. E a polo aquático foi a semifinal, era todos contra todos na época, que Hungria e União Soviética era um jogo pegado, que logo depois da invasão da Hungria pela União Soviética, foi sangue pra todo lado, e a piscina ficou um tom vermelho de tanta porrada que comeu no jogo. Essa história aí é uma das lendas do polo aquático. E é real, né? Foi a semifinal das Olimpíadas e estavam passando um momento de guerra também, os dois países. Mas tem fotos, tem vídeos, inclusive tem um filme, né? Exatamente. Tem um filme, tem documentário, tem um monte de coisa desse jogo aí. É um jogo que marcou a história do polo aquático. Rodrigo, Marcos, uma pergunta? Ingresso aquático nos Jogos Olímpicos do Rio vai custar R$50 na primeira fase, na categoria A, no caso, que só vai ter uma categoria de locais, né? Então, nessa primeira fase R$50, na segunda fase você pode comprar por 70. Você acha que isso também é importante pro
polo aquático ter uma visibilidade, esse preço mais acessível durante os jogos? Eu acho importante ter preço bem acessível assim, mas eu também não tenho acompanhado muito o preço dos outros esportes. O polo aquático, tradicionalmente, ele costuma faltar ingresso, porque vai vir um monte de gente, um monte de europeu assistir os jogos, um monte de americano também. Então vai acabar faltando ingresso. Mas o preço tá bom, eu acho que a maioria do pessoal que vai assistir ou é atleta, ou é ex-atleta, ou é familiar, né? A gente não é tão bem divulgado assim. Mas o preço tá bom, sim, não tem... E é importante ter bastante torcida pra gente, né? E como que faz, por exemplo, quem quer assistir um jogo de polo aquático em São Paulo e do teu time pra acompanhar um jogo do SESI de polo aquático? Normalmente nós temos o site, temos páginas todas as mídias sociais, né? Tem Facebook, tem página, tem fanpage, tem Twitter, e a gente posta normalmente, eu também posto para ajudar a data dos jogos. A entrada aqui no SESI para assistir os jogos é franca, não tem erro, é só chegar no horário do jogo que entra tranquilo. Mas o SESI também começou agora não, há 2 anos a gente já está transmitindo pelo Twitter os jogos, a maioria dos jogos. Então tem transmissão também. Quando é final de campeonato, contratam uma equipe para filmar e para transmitir. Mas em jogos normais assim a gente faz meio que amadora, mas transmite para o pessoal, até porque para atingir as crianças do SESI, de Ribeirão, de Franca, de Araraquara, que não tem a possibilidade de vir para cá, né, para São Paulo, para assistir o time adulto. Então passa no Twitter e a molecada assiste no Twitter também. Marcos Neves? Fala, Marcos. Não ia falar essa coisa sobre a transmissão, me deu uma luz assim. Acredito que não, mas você acha que a televisão pensa em si que o polo aquático não é tão atrativo quanto outros esportes coletivos? Aqui ultimamente até o handball está tendo um espaço maior assim, ou você acha que é uma questão... Que questão encaixa o polo aquático por não ser tão difundido, principalmente na televisão? Eu acho que é um pouco de tudo, né? Falta apelo das pessoas, né? Não tem apelo de mídia, ninguém... Quando passa o jogo na televisão, o pessoal até assiste, mesmo que seja de madrugada. Quando passa o jogo das Olimpíadas, eu pelo menos, e todo o pessoal do polo aquático, tudo bem que não é muita gente, mas acompanha. Mas falta um pouco de tudo, falta gente pedindo, falta bons jogos também, o que é difícil, né? Você ter bons jogos. Hoje no Brasil, a gente tem 3 ou 4 times profissionais, o resto dos times são semi-profissionais, então os jogos bons mesmo são poucos. E falta um pouco, eu acho que falta um pouco de federação e confederação pressionar para passar em algum canal, mesmo que seja um canal fechado, né? Hoje em dia tem tantos canais de esporte, passam tantos esportes, não tem por que não passar o polo aquático, que é um esporte olímpico. Se é atrativo ou não, a gente acaba assistindo curling, né, na TV, a gente assiste um monte de esporte que a gente não consegue nem praticar no Brasil e que eu particularmente não acho tão atrativo e acaba passando na TV. Então a história do atrativo, eu acho que se você colocar 2 ou 3 vezes, acaba virando atrativo para um monte de gente. O problema é dar esse pontapé inicial, é colocar 2, 3 vezes na TV para realmente pegar, para realmente ter um apelo. Mas é isso, o polo aquático é um esporte coletivo como o handball. A diferença é que mudam algumas regras, né? Tem alguma coisa que é diferente, mas a ideia é fazer gol, né, cara? É uma coisa que o brasileiro gosta bastante, piscina e fazer gol. É uma mecânica legal do jogo, eu gosto pessoalmente de acompanhar os jogos de polo aquático. E sobre a mídia especializada, você acha que falta, por exemplo, tanto mídia focada em polo aquático quanto em esportes olímpicos? Você ainda vê, por exemplo, um título de notícia aí, pegando um documentário do Guilherme Costa, que falavam sobre títulos e notícias, mesmo que injustos. O Brasil perde novamente para os Estados Unidos, o Brasil é massacrado por tal país. Você ainda vê que a falta de pessoal especializado em polo aquático também é algo que prejudica o esporte?
Ah, claro que sim. Uma notícia dessa, você vai ler, você vai até chegar a não respeitar um atleta de polo aquático, né? A gente chega a treinar 8 horas por dia com a seleção e o polo aquático é o segundo esporte em dificuldade, né? Que mais trabalha grupo muscular. Então a gente sofre bastante nos treinamentos. E aí você ter uma notícia como essa é complicado mesmo. A gente fica em 12º no Mundial e pra gente é maravilhoso ficar em 12º no Mundial. Pra gente jogar um Mundial é maravilhoso já. E aí vem uma notícia como essa meio que denigre um pouco da imagem, né? Mas é isso. Na verdade, a gente não pode depender de muitos reportagem de pessoal leigo, né? Não tem o que falar. Hoje em dia você vê... Falaram que foi um fiasco a Copa do Mundo do Brasil, que o Brasil ficou em quarto. Pô, se a gente ficar em quarto no Mundial, eu vou fazer uma semana de festa em casa, pelo amor de Deus. E aí o brasileiro tá muito acostumado que o bom é o primeiro, o resto é resto, o resto não vale nada. Isso também vem da cultura esportiva nossa. Mas eu acho que falta um pouco de mídia especializada. O trabalho que o Surto faz é imprescindível, né? Porque... hoje em dia você vai ver muito mais por causa do ciclo olímpico, Olimpíadas no Rio, não sei o quê, mas o Surto já vem trabalhando isso há muito tempo. E você vê pouco, né? Você vê pouco mídia especializada em polo aquático. Como você falou, da questão do cultura brasileira do esporte, realmente é um ponto que isso afeta muito os Jogos Olímpicos. Eu acho que tem eventos que marcam muito a questão de... Por exemplo, 2000, a questão do Balubê de Rouet, né, com o Rodrigo Pessoa, que era um favoritão e passou 4 anos levando porrada, que nem mesmo o caso do vôlei feminino, que teve 24-19, o fatídico, que perdeu da Rússia na semifinal. Eu chamo muito que perdeu, não presta, perdeu, não vale nada, perdeu, é lixo. E 4 anos depois, ambos em 2004, o Rodrigo Pessoa conseguiu dar a volta por cima, tudo bem, teve o caso do irlandês que o cavalo caiu no antidoping e perdeu a medalha de ouro. Em 2008, a equipe feminina lá com o André Roberto deu a volta por cima e conseguiu uma medalha de ouro. A questão é muito emocionante. O que você acha disso, assim, poder dar a volta por cima depois de sofrer muito? A questão do polo, mesmo pelo aquático, a questão de passar 30 anos fora do esporte, dos Jogos Olímpicos, o polo volta agora para o país sede. Como você encara esse fato da pressão, mesmo daqueles que não acompanham muito o esporte, e a pressão mesmo assim, não tem que ganhar, se não ganhar não vale nada, mesmo sem saber conhecer o esporte em si como favorito, esse tipo de coisa? O estar de volta às Olimpíadas é uma responsabilidade muito grande, mas tem muita gente que fala também que a gente só vai jogar os Jogos Olímpicos porque somos país sede, porque senão o polo aquático não teria nível para jogar, como nos outros anos e tal. Mas isso rapidamente, só a questão que você falou, rapidinho, na questão isso, é o hockey na grama. O hockey na grama, o mar feminino é praticamente certo que está fora das Olimpíadas porque não tem um nível que a Federação Internacional de Hockey quer. Masculino precisa de um 6º lugar no PAN de Toronto para alcançar o ranking e poder ser convidado para a questão do nível. Entendi. E muita gente critica, né? Muita gente fala bastante, tem muito leigo falando de polo aquático. Mas a gente tem consciência de que jogar uns Jogos Olímpicos em casa vai ser o grande marco para muitos, né? Não pela minha carreira, mas pelo que a gente pode deixar depois, o legado, o que a gente pode fazer pelo polo aquático nas Olimpíadas e pós as Olimpíadas, o que a gente pode ajudar o polo aquático mais para frente. Eu acho que dentro de 2 ou 3 anos, pós-Olimpíadas, eu acho que a situação do polo aquático no Brasil vai mudar bastante. Espero que confederação e federações continuem ajudando, porque só com o clube ajudando não dá. O SESI tem um trabalho muito bom, em Bauru tem um trabalho muito bom também com crianças carentes. Em São Paulo chegou a ter uma oficina na piscina também, que tinha mais de 500 crianças praticando polo, e esse é o caminho. Esse é o caminho da gente conseguir levar o polo mais pra frente. Quanto a colocações, todo mundo pergunta pra mim, como é que vai ser a Olimpíada? Vocês vão ganhar medalha? Cara, eu tô feliz em poder ter a chance de participar de uma Olimpíada. Agora, é claro, eu tenho a parte minha de atleta de que eu sempre quero ganhar.
óbvio que ganhar de um time do leste europeu, pra gente hoje é uma coisa quase impossível. Talvez daqui a 1 ano e meio não seja quase impossível, a gente tenha uma chance. Agora, um bom papel para o Brasil seria ficar entre os 6 nas Olimpíadas. É claro, depende do cruzamento que você pega nas quartas de final. Se é um jogo que encaixa, você acaba indo por uma semifinal e ficando entre os 4. Mas existem possibilidades, né, de conseguir até uma medalha. Fala-se muito de uma medalha com a naturalização de jogadores, com a volta do Felipe Perrone. Fala muito de medalha, mas depende muito do sorteio, depende muito do grupo, depende de como vai estar o time daqui a 1 ano e meio. Espero que com essas experiências que a gente está tendo de treinar fora, o time já esteja bem preparado para as Olimpíadas. Eu acho que um 6º lugar não seria ruim, seria muito honroso, eu ficaria feliz de qualquer jeito. Eu vou ficar feliz de participar de uma Olimpíada e quando eu estiver lá dentro eu vou querer ganhar de todo mundo também. Falando em regulamento, me despertou aqui sobre o Mundial de Esportes Aquáticos. Vocês jogam dentro do grupo e classifica todas as equipes, né? Pelo menos foi assim no último Mundial. Isso acaba sendo bom pro Brasil ou ruim? Vocês têm bastante tempo de jogo, mas também tem a chance de pegar um adversário bem forte, né? O problema do nosso grupo no Mundial, nosso grupo no Mundial é um bom grupo. O problema é o grupo que a gente cruza. Se for cruzar A com B, o grupo B é o grupo da morte, que tem Estados Unidos, Itália, eu não vou lembrar direito agora, mas são 4, Grécia e Rússia, a Rússia vai jogar em casa, vai ser complicado ganhar deles lá. Mas são 4 times de ponta, então mesmo se a gente ficar em primeiro no grupo, ou se ficar em quarto, vai pegar pedreira do mesmo jeito, entendeu? Então é complicado. E a Olimpíada também é isso, né? É sorteio, depende muito de qual grupo você vai ficar e do cruzamento. De repente, numas quartas de final, de repente no Mundial, umas quartas de final, a gente consegue encaixar um jogo contra Estados Unidos ou Grécia, não sei. A Itália tá um pouco acima, mas Estados Unidos ou Grécia. A Rússia jogando em casa, acho que é difícil de bater, ainda mais com o Brasil não tendo tanta tradição no polo, a arbitragem tende a ser muito caseira. Mas eu acho que contra a Grécia e Estados Unidos, se encaixar um bom jogo, a gente tem chance de ficar entre os 8. Marcos Harris. Uma pergunta, Marcos? Não, eu já... Eu tenho uma rapidinha assim, meu off. Já perguntei uma vez que a gente entrevistou o Leandro Ribella, né? Na entrevista eu perguntei assim, Vila Pan-Americana, tipo assim, dizem muitas coisas de vilas olímpicas, ou mesmo pan-americanas, com atletas de esporte. Realmente acontece tudo que se fala por aí, essas coisas que acontecem. Eu participei de um Pan-Americano só até hoje, joguei o Pan-Americano de Guatemala. Mas eu vou te falar, o grande problema ou não, é que alguns esportes vão acabando antes, e o polo aquático ele chega no primeiro dia e vai embora no último. Então a gente pega atletas tristes porque perdeu medalha ou porque não ganhou medalha, e atletas felizes porque ganhou medalha e tá comemorando e vai embora antes. Isso é um problema muito grande, né? Você lidar com emoção de atleta, ainda mais em alto nível, porque o atleta tá lá, ficou 2, 3 anos treinando para um ciclo de Pan-Americana e Olimpíada, e aí a hora que ganha uma medalha ou a hora que acaba o campeonato, a que mais é curtir mesmo. Eu sei de pouca história, porque normalmente a gente fica até o final jogando, então a gente acaba aproveitando o último dia, o penúltimo dia. Mas você vê, na Vila Pan-Americana você acaba vendo gente trocando o uniforme inteiro, gente saindo, voltando 6 horas da manhã pra Vila. Você acaba vendo muita coisa, não tem jeito, isso não tem jeito. E eu acredito que nas Olimpíadas deve ser um pouco pior. Acredito. Eu disputei dois Universiades também, 2011 e 2013. E o Universiade, por ser um campeonato mais jovem, né? E com um pouco menos de responsabilidade, o pessoal também na vila lá, que é como se fosse Vila Olímpica. Eles acabavam o campeonato, eles ficavam 2, 3 dias a mais lá, e aí era difícil controlar. Se você imaginar um monte de universitário feliz ou triste querendo tocar fogo no mundo. Então você já imagina como é que fica
Só que tem que estar concentrado, porque a gente sempre demora muito para ir embora desses lugares. A gente sempre vai embora no último dia mesmo de campeonato. Então, a gente nem curte muito essa parte. É isso que o Regis queria ouvir. Curioso, mano. Não. Isso vem de quando a Hope Solo andou falando coisas que até deu dúvida, até mesmo em Sochi, em 2014, tem até comentário da presidente da Federação Japonesa de Patinação, que tinha agarrado um patinador japonês lá na Vila Olímpica, no final das Olimpíadas de Sochi. Aquela coisa, a Vila Olímpica é uma loucura que atleta para controlar, passar muito tempo concentrado, olha... É complicado mesmo. Vila Olímpica, eu imagino como é que deve ser. Deve ser uma mistura de um Pan-Americano mundial, né? Uma coisa que tem gente de tudo quanto é lado querendo fazer bagunça depois que acaba o campeonato. Deve ser muito grande mesmo. Tipo escala 10 vezes, 20 vezes maior que um Pan-Americano, que são 200 e tantos países. 10 mil atletas, é muita coisa. É muita cultura junta também, né? Isso não pode ser bom. Pode não. Toma cuidado, se a gente conseguir credencial, o Regis vai ficar te procurando lá pra dizer, me joga lá dentro da Vila Olímpica. Mas se a gente conseguir, a gente vai ter pra estar na Vila Olímpica, cara. Aí já era. Tem que pegar a programação dos jogos, quando acabam os jogos. E aí, por exemplo, o vôlei acaba, sei lá, dia 15, aí dia 15 à noite é dia de estar dentro da Vila Olímpica. As faladas começam. Pior que deve ter lá dentro, né? Normalmente eles fazem lá dentro. No Universidade tinha bar dentro da Vila Olímpica. É mesmo? Tinha barzinho, o pessoal dançava, não sei o que, não tinha bebida alcoólica, mas tinha barzinho pra todo mundo ir pra lá. E aí você chegava, tava lotado o lugar, né? Lotado de gente. Só alegria. Agora que o Regis vai querer mesmo ficar na Vila Olímpica. Isso vai ser curioso, isso vai ser bastante curioso. Credencial vale ouro. A gente costuma chamar, entre a gente do polo, assim, a gente costuma chamar o crachá de Pan-Americano, de Mundial, de campeonato de grande porte. A gente chama de um poderoso. Porque você sai à noite, você vai pra qualquer lugar, você vai no McDonald's, você não pega fila, porque você tá com crachá, que você é atleta, não sei o quê. Aliás, falando em McDonald's, lá, em Londres, tinha enorme e era de graça. É isso, velho. Mas no Universidade também, era de graça e era 24 horas. Nossa. Eu fiz um pacto comigo mesmo, eu só comi no último dia, a hora que acabou os jogos. Aí eu comi. Mas a galera come, porque também foi um na China e um em Kazan, meu Universidade. A comida de lá não era das melhores do mundo, né? Então a galera acaba comendo o McDonald's às vezes. Mas eu consegui segurar até o último dia. Mas tá lá, fica 24 horas por dia lá. E é de graça, você tem um cartãozinho que é Open Bar de McDonald's. mais um tipo Regis não vai ficar nem no centro de mídia, vai ficar só na Vila Olímpica. Eles aceitam um barraco dentro do McDonald's. A gente vai fazer o programa. A gente vai fazer o programa, tá falando com o Regis direto da Vila Olímpica. Com a boca do Big Mac. Calma aí, tô com um Big Taste aqui. E como é de graça, você pede sem pudor, né? Você pede logo 2 de cada. O Big Taste, né? O maior é o Big Taste, né? Então já manda... Essa do McDonald's eu não sabia não, legal. O McDonald's também, o Bolt, que o McDonald's falou que comeu não sei quantos pacotes de batatinha frita do McDonald's. Esse aí tem uma digestão boa, hein? Corajoso mesmo, eu não consigo. Nem eu. Então vamos encerrar. Vamos encerrar essa entrevista que foi bem legal, a gente falou sobre diversos assuntos assim, e vou pedir pro Dá encerrar assim para deixar um recado aí pessoal do Olímpico, do site assim, que você pode dizer pros nossos leitores e ouvintes. Que acompanha o site, cara, como eu, né? Eu acompanho bastante pelo Regis, sigo em todas as mídias sociais, acompanha, porque o Brasil não é feito só de futebol. Então é interessante você saber de outras modalidades e o Surto sempre está trazendo aí atualidades de outras modalidades também. E
pra gente que é atleta de um esporte que é tido como secreto, né? Pra gente é muito importante ter o trabalho de vocês aí. É isso aí, né? Vamos encerrar essa entrevista, né? Rodrigo e Regis querem falar mais alguma coisa de encerrar? Eu queria agradecer ao Rudá, né, pela paciência, porque, botei na pressa, né, saiu do treino lá do SESI correndo para poder falar com a gente. Valeu, muito obrigado pela presença. E é isso aí, gente. O Surto, tem um programa aí tá disponível. E siga nas redes sociais e até a próxima. Abraço. Eu que agradeço, hein? Eu que agradeço, Regis. Eu saí do treino da seleção lá no Paineira. Se fosse no SESI era do lado de casa. Eu chegava às 10h05. Pelo problema que eu saí da piscina às 10h10 e tive que pegar o carro e sair correndo pela Marginal aí, pra chegar a tempo. Acontece. Ainda bem que você não pegou engarrafamento, né? Não. De noite é tranquilo, São Paulo. Engarrafamento, não ganhou multa, então tá bom. Então, fala aí, Rodrigo. Vamos falar que foi um prazer falar com você, Rudá. Então, seguir acompanhando, deu pra esclarecer bastante dúvidas. Vou acompanhar aí os jogos do SESI aí, sempre que vocês estiverem em transmissões, também do Brasil aí, seguir acompanhando o esporte. Valeu. Eu que agradeço. Eu vou postar, eu posto e marco o Surto, assim vocês ficam por dentro dos jogos também. Valeu, cara. É isso aí, então, valeu, passo as palavras de Regis e Rodrigo, as minhas aí pra você, Uda. Muito obrigado pela presença, pela presença no nosso programa, né? E vamos encerrando aqui. Muito obrigado você que ficou ouvindo também no YouTube, até nosso próximo programa Surto Olímpico. Valeu, gente, tchau, até o próximo programa. Valeu.